Boa noite a todos. Damos as boas-vindas aos irmãos que se encontram aqui, encarnados, desencarnados, e a todos que nos acompanham dos seus lares, tanto aqui no Brasil quanto no nosso planeta Terra, com os amigos que nos conhecem, que conhecem o Monte Alverne. Desejamos uma boa noite com muita paz, muita luz, muito amor, na véspera do Dia das Mães. Então, desde já desejamos a todas as mães que passem um dia muito feliz com os seus filhos, e as que já se encontram do outro lado da vida, que recebam a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso amor. Na noite de hoje nós temos a honra de receber aqui o nosso companheiro Luiz Cláudio, companheiro da casa desde 1999. Ele que dirige o trabalho do estudo Grupo André Luiz às segundas-feiras, e às sextas-feiras o desenvolvimento mediúnico. Então, desde já, nós lembramos a todos e convidamos também quem quiser participar desse estudo. É maravilhoso. Luiz é um bom facilitador, um bom colega, um bom professor. Então, nós queremos relembrar os trabalhos da nossa casa. A segunda-feira, como já dissemos, é o grupo de estudo das obras André Luiz, todos convidados. A terça-feira, nós temos a nossa farmácia de fitoterapia aberta, o Bazar Meimei e o Anel de Luz, às 20 horas. À quarta, temos o nosso trabalho de terapia mediúnica, que por enquanto está encerrado, mas cujos nomes ao sábado à noite nós anotamos, e à quarta-feira à noite nós pedimos visita da espiritualidade. À quinta, a reunião dos obsessores. À sexta-feira, desenvolvimento mediúnico, que o Luiz Cláudio dirige, e ao sábado nós começamos o nosso dia com o café da Irmã Dulce, às 8h30 da manhã. Aí temos a farmácia, bazar, plantão de passes, evangelização. Um clima bem gostoso aqui na nossa casa, nesse parque espiritual. E à noite nós terminamos o nosso dia maravilhoso com essa palestra. Então agradecemos a presença de todos. E agora nós vamos convidar o nosso amigo Sérgio para fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, agradecemos, Pai, por permitir que chegássemos aqui hoje para descedentar as nossas ansiedades, as nossas fobias, porque a casa espírita tem essa característica, principalmente nossa casa, que tem como patrono Francisco de Assis e como ajudante espíritos tão bondosos e carinhosos para com todos que aqui adentram. Aproveitando esta prece inicial, deixando um abraço fraterno e lembranças a todas as mães, pedimos, Senhor, que a nossa noite seja coroada por muitas bênçãos, aliviando os nossos tormentos, e que todos nós possamos levar para os nossos lares vibrações de amor, de perdão e de harmonia, elevando o nosso padrão vibratório, Senhor. Só podemos agradecer então e desejar ao nosso irmão palestrante uma ótima noite. Que tenhamos então, Senhor, esta tua bênção sobre nós. Que assim seja, Senhor. Convidamos agora o nosso irmão Renato para fazer o comentário inicial. Boa noite a todos. Vamos ler aqui uma mensagem do livro Um Minuto com Jesus, de Espírito Pastorino,
psicografado por Ariston Teles. A mensagem que saiu aqui, né, quando abrimos o livro pela primeira vez, sem procurar a mensagem, foi a seguinte, uma citação do Evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua alma como meio de libertação para muitos. Marcos, capítulo 10, versículo 45 e Mateus, capítulo 20, versículo 28. Comentário de Pastorinho. Procure auxiliar a todos naturalmente. A lei de Deus está escrita em todas as consciências. Não se angustie com o sofrimento alheio. Faça o que puder, compreendendo a vontade do Pai, que nos quer perfeitos e felizes. A perfeição e a felicidade têm o seu preço. Se alguém está triste ou aborrecido, ofereça-lhe brandamente o remédio da alegria e da compreensão. Seja discreto para não perturbar em vez de ajudar. Ninguém sabe o que se passa na intimidade de cada coração. Só Deus o sabe. Portanto, busque compreender para servir melhor. Então, para contribuirmos um pouquinho ainda nesse comentário do pastorinho, a citação do Evangelho aqui traz para a gente uma mensagem das mais importantes, né? Porque aqui Marcos e Mateus nos diz que o nosso Senhor e Mestre Jesus veio ao mundo para servir. Jesus, como sabemos, é o governador espiritual do planeta Terra, né, como os Espíritos nos ensinam. Ou também podemos dizer que Jesus é o nosso irmão mais velho diante de Deus. Enfim, a gente pode dizer que o nosso Jesus é esse Espírito para o qual devemos ter toda a gratidão, né, e para o qual a gente podemos até dizer, deveria oferecer o melhor de nós, porque Ele guarda essa missão que desde a origem deste mundo, desse planeta, né, desde a origem geológica do planeta Terra, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, Ele estava aqui para acolher todos os espíritos que aqui viriam trilhar o seu caminho de evolução espiritual, que é o caso de todos nós aqui. Então, se a gente para olhar para esse espírito, né, ele, como disse Emmanuel, né, é o médium de Deus para nós, o espelho mais cristalino que a gente pôde conhecer na história da humanidade para revelar as qualidades de Deus aqui entre nós. E esse ser, ele vem para quê? Para servir, né? Eu me peço a permissão para fazer um comentário que vale a pena, né? Na tradição espiritual que é mais antiga que Jesus, que vem da Índia, né, da velha Índia, temos lá uma tradição, que todos já ouviram falar, que é a tradição do guru, né, do mestre. E dentro dessa tradição há uma prática que é você reverenciar, né, o mestre, esse professor, aquele que te ensina o caminho espiritual. E dentro dessa tradição há uma prática, né, das pessoas que se ligam ao mestre, de oferecer muitas coisas para esse mestre, inclusive coisas materiais, faz parte dessa tradição. E isso tem um valor, tem uma importância milenar, mas é impressionante a gente, então, parar e voltar os nossos olhos a Jesus, que é o nosso governador espiritual, e perceber que quando ele veio à Terra, ele não ficou sentado esperando que fossem a ele homenageá-lo,
presenteá-lo. E sim, ele foi trabalhar, servir. E um outro exemplo que Jesus deixou para a gente é quando ele parou para lavar os pés dos seus discípulos, né? Limpar os pés dos seus discípulos. Então, Jesus de fato é o mestre dos mestres, né? Como os Espíritos nos ensinam. Ele deixou para a gente os exemplos mais necessários que a gente tem, como essa mensagem aqui nos traz, né? Que o Filho do Homem veio aqui para servir. E nós, como seu irmão, né? Também como aprendizes desse mestre, e quem sabe um dia discípulo dele, né? No sentido de viver aquilo que ele viveu, estamos aqui para justamente também aprender a servir, né? Servir. Então, que a gente possa também lembrar da natureza. A natureza nos dá lições, né? Se a gente olha para uma mangueira, que é uma árvore, né? Uma espécie de árvore, a mangueira todos os anos nos dá manga. Simplesmente nos dá manga, né? Muitas mangas. Assim são muitas árvores frutíferas da natureza, e assim é a natureza. A natureza nos dá tudo o que a gente precisa, gratuitamente. Então, assim é a natureza, assim é o nosso Mestre Jesus, assim é Deus, né? Sempre nos dando tudo aquilo que necessitamos, né? Então, que possamos aprender a dar, a servir, a oferecer o que de melhor temos, né? Lembrando que não estamos aqui para, cada um de nós, resolver o problema de todas as pessoas com as quais a gente cruza o nosso caminho, né? Não estamos aqui para isso. A gente precisa descobrir o que eu posso dar, o que eu posso oferecer para o outro. Alguma coisa, com certeza, a gente tem sempre para oferecer. Uma palavra, um olhar, né? Um abraço. E aí seguimos oferecendo o que temos, né? Oferecendo de graça o que temos, porque assim recebemos de Deus, da natureza e do nosso Mestre Jesus. Então, que possamos, né, lembrar de como o título da palestra de hoje também nos busca lembrar, né, que somos deuses e que a qualidade mais essencial de Deus é o amor. E o amor se manifesta nessas muitas formas que Deus nos servir a nós. Então, que possamos guardar nos nossos corações essa mensagem e seguir aprendendo a servir. Que assim seja. Nós queremos pedir imensa desculpa do som não estar saindo, né? Acabamos de receber a mensagem pelas redes sociais e agradecemos também o aviso. Mas esse microfone está funcionando. Pedimos desculpas, viu? Vamos então assistir à prece do nosso companheiro Vós sois deuses. Está ouvindo não? Alô? Bom. Boa noite a todos e a todas. E como eu disse, boa noite a Dora, que está fazendo aniversário hoje. Ela disse que ia me assistir para o YouTube. Eu sei que a gente traz muitos problemas da nossa vida, muitas angústias, mas esse boa noite ainda está muito desanimado. Boa noite! Agora sim. Agora ficou parecendo programa de auditório. Ficou parecendo programa do Silvio Santos, que eu assistia quando eu era garoto. Eu só não vou jogar dinheiro aqui. Eu vou jogar outro tipo de riqueza. Eu estou falando de Silvio Santos porque esses dias eu estava recordando o passado e eu me lembrei que quando eu era garoto, há muito tempo atrás, muito antes da internet discada. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso, né? Nunca nem ouviu falar. Antes da Netflix e da TV fechada,
Eu gostava de assistir 2 seriados que passavam na TV aberta, que era a única que tinha, né? A velha guarda vai lembrar. A Feiticeira e Ginny é um gênio. Lembra? Como o próprio nome diz, a primeira era uma feiticeira, uma bruxa. E a segunda era um gênio da lâmpada. No caso, um gênio da garrafa, né? Eu gostava de ver elas usando aquela magia para fazer as coisas desaparecerem, ou para fazer elas aparecerem do nada, para mover um objeto de um lado para o outro, apenas mexendo o nariz ou balançando a cabeça. E o garoto ficava pensando, como seria bom se eu tivesse esse poder? Quando eu estivesse deitado, vendo TV, morrendo de sono e com sede, eu não precisaria me levantar para pegar um copo d'água. Bastaria usar a magia que o copo d'água viria até mim. Ia ser incrível, né? Mas, infelizmente, nós não temos esse poder. Também, se tivéssemos, o nosso mundo seria um mundo de pessoas obesas, né? Ninguém ia se levantar para nada. Até existem pessoas que têm esse poder, os chamados telecinéticos, que são aquelas pessoas capazes de mover objetos com o poder da mente. Como a Carrie, do filme Carrie a Estranha, da década de 70, que conta a história de uma garota que sofria bullying na escola e vinga usando esse poder. Mas, de forma geral, nós não temos o poder de mover um copo d'água com o poder da mente. Mas nós temos um outro poder muito maior do que esse. Temos o poder de mover montanhas, como o próprio Cristo nos assegurou quando disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos para a montanha, transporta-te daí para ali. Se transportaria e nada nos seria impossível. Ou seja, moveríamos montanhas se tivéssemos o mínimo de fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque a semente de mostarda é uma das menores que existem na natureza, medindo apenas 1,5 milímetro de diâmetro. Essas montanhas a que o Cristo se referia são os desafios da nossa vida, são as dificuldades, os problemas. É tudo aquilo que surge no nosso caminho e que nos leva muitas vezes a dizer: eu acho que eu não vou conseguir. Mas Jesus disse que conseguiríamos se tivéssemos fé, não aquela fé que se baseia em acreditar nos dogmas de uma religião. A fé a que o Cristo se referia é a confiança em si mesmo. É a confiança no imenso potencial que existe dentro de cada um de nós. E é também a confiança irrestrita e incondicional nas leis divinas que regem tudo que existe no universo. E é essa confiança que nos levará a ter uma atitude de superação quando uma montanha surgir no nosso caminho. Com essa confiança, ao invés de irmos até Deus para reclamar que existe uma grande montanha no nosso caminho, iremos até a montanha para dizer que temos um grande Deus na nossa vida, que existe um grande Deus que habita em nós, e a montanha sairá do nosso caminho. Ou então,
conseguiremos escalar a montanha ou construiremos um túnel para atravessar a montanha. Assim são os problemas da nossa vida. Precisamos tirar proveito deles, aprender com eles, para que consigamos superá-los, para que consigamos crescer com o aprendizado que a vida coloca no nosso caminho. É o meu eco. Dizem que a vida é um eco, né? Responde às nossas ações. Eu já falei em outras palestras sobre a confiança nas leis divinas, principalmente quando eu falei sobre a providência divina. Mas hoje eu quero explorar um pouco essa confiança em si mesmo, essa confiança nesse imenso potencial que existe dentro de nós. No capítulo 10 do Novo Testamento, João Evangelista conta que certa vez Jesus estava no templo de Jerusalém, quando foi interpelado pelos judeus, para que ele declarasse claramente se ele era ou não o Cristo, ou seja, o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, tão esperado pelos judeus. Aliás, os judeus estão esperando o Messias até hoje, porque eles não consideram Jesus o Messias. Depois de um debate, Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Com isso, ele queria dizer que ele estava inteiramente unido ao Pai, porque ele cumpria inteiramente a vontade de Deus, porque ele vivia conforme as leis divinas. Mas os judeus consideraram essas palavras uma blasfêmia e quiseram apedrejá-lo. Eles diziam: como que um homem pode querer se igualar a Deus? Foi então que Jesus lembrou a eles o Salmo de Davi, 82, 6. Vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Nessa passagem é como se Jesus dissesse: eu sou Deus, mas vocês também são, porque somos todos filhos do Altíssimo. E o que significa esse vós sois deuses? O que significa sermos deuses? Aí eu vou explicar aqui rapidamente, com base naquela expressão popular, né? A sabedoria popular: filho de peixe, peixinho é, logo filho de Deus, deusinho é. No livro Gênesis, do Antigo Testamento, está escrita a seguinte frase: e criou Deus o homem à sua imagem. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E certa vez eu perguntei para um amigo evangélico como ele via Deus. E ele respondeu com base nessa passagem que ele via Deus com forma humana, braço, perna, cabelo, barba, uma barba branca, né, de um velhinho, como se fosse Papai Noel. Quem já não viu Deus dessa forma? Quando eu era criança, a professora de religião certa vez pediu que a gente fechasse os olhos e imaginasse Deus. E a imagem que me surgiu, está surgindo aqui agora. E eu vi um velhinho com o cabelo aqui batendo no ombro, uma barba branca, um velhinho saltitante e sorridente, como se fosse um personagem de um desenho animado. Esse era o Deus que aquela criança criou, com base nos conteúdos, né? Conteúdos que haviam dentro dela, conteúdos de criança. Esse amigo evangélico, ele disse que também via Deus como um Deus que castiga seus filhos. Só que não são dessas semelhanças que a Gênesis está falando. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança,
e não o inverso. Porque o homem também criou um Deus à sua imagem e semelhança, projetando no Criador suas características físicas e suas imperfeições humanas. Ao longo da história, Deus já foi visto como um Deus guerreiro, que defendia exércitos e destruía os inimigos. Depois Deus foi visto como um pai severo, que castiga seus filhos ao inferno eterno, enquanto premia outros com um céu de eterna contemplação, onde vamos tomar manjar eternamente, sentados do lado direito do trono do Pai. Me parece um céu bastante tedioso, né? Hoje Deus já é visto como um Pai amoroso. Mas tudo isso são características humanas, projetadas no Criador. Ser criado à imagem e semelhança do Criador não significa que sejamos esse Criador, mas significa que possuímos a mesma essência imortal do Criador. Significa que trazemos em nossa codificação genética espiritual a herança divina. Vejam vocês, o Renato está falando de árvore aqui, né? Vejam vocês a sequoia gigante, a maior árvore que existe na natureza. Ela pode atingir uma altura de até 115 metros, o que corresponde a um prédio de 38 andares. Para abraçar o tronco de uma sequoia gigante, são necessárias mais ou menos umas 13 pessoas assim, de mãos dadas e braços abertos. A semente da sequoia é desse tamanho, do tamanho de uma semente de um pinheiro. Logicamente que ela não é sequoia, mas ela carrega toda a codificação genética para se transformar em uma. Da mesma forma, nós carregamos em nosso espírito a codificação genética divina para nos tornarmos anjos. Carregamos os dons e os recursos divinos que vão nos conduzir à perfeição, vão nos conduzir a uma felicidade inabalável. Por isso, nós possuímos capacidade ilimitada. Mas se nós carregamos esse imenso potencial dentro de nós, por que parece que somos tão limitados? Por que fracassamos, adoecemos, empobrecemos? Por que não conseguimos expressar toda essa nossa capacidade? Por que não conseguimos mover as montanhas do nosso caminho? Certa vez, um mestre da Seishonoye, que é uma religião japonesa, ele viajou com sua esposa para o Japão para participar de um seminário. Quando eles chegaram no hotel, ele resolveu sair para fazer umas comprinhas para o quarto, mas antes ele foi tomar um banho, enquanto a esposa ficou ali, arrumando o quarto. Quando ela estava ajeitando as roupas do marido, ela viu que no bolso da calça dele tinha 50 ienes, que é a moeda japonesa. E ela achou pouco e resolveu colocar mais 200 ienes. Eu preciso de uma esposa assim. Só que ela depositou esse dinheiro no outro bolso da calça dele. Depois que o marido saiu do banho, ele vestiu a calça e saiu para a rua para fazer as comprinhas. Durante o percurso, ele viu numa loja algo muito especial, algo que há muito tempo ele estava querendo. Uma katana, que é uma espada samurai. Ela custava 200 ienes. Ele pegou o dinheiro do bolso e viu que só tinha 50 ienes. E ele ficou decepcionado e não comprou a espada. Depois de fazer as comprinhas, ele voltou para o quarto do hotel e falou para a esposa:
Eu encontrei aquela katana que eu estava querendo tanto, mas ela custava 200 ienes e eu só tinha 50. E a esposa respondeu: não, você tinha muito mais do que 50 ienes. Procure nos seus bolsos. E ele então descobriu, no outro bolso da calça, os 200 ienes depositados pela esposa. Essa história representa uma lei mental que significa que somente aquilo que nós reconhecemos de nós mesmos é que nós vamos conseguir manifestar de forma consciente no nosso mundo exterior. Fazendo a analogia com a história, nós possuímos muito mais do que 50 ienes. Possuímos até mesmo mais do que os 200 ienes depositados. Possuímos recursos ilimitados. Mas nós acreditamos que nós possuímos apenas 50 ienes. E nós vamos manifestar no nosso mundo exterior somente aquilo que os 50 ienes permitem realizar. Ou seja, esses recursos ilimitados que nós possuímos são os recursos divinos que existem dentro de nós. E essa crença de que nós possuímos apenas 50 ienes são as nossas crenças equivocadas que temos a respeito de nós mesmos e a respeito das questões da vida. São as nossas crenças limitadoras que nos impedem de expressar toda a nossa capacidade e de realizar coisas grandiosas na nossa vida. Existe um trecho de um filme que ilustra muito bem essa questão. É o 5º filme da saga Star Wars, O Império Contra-Ataca. Para quem é fã como eu, no filme o protagonista Luke Skywalker viaja até um planeta pantanoso para encontrar um mestre Jedi chamado Mestre Yoda, com quem ele vai aprender a usar o poder da força, que é a energia que está à nossa volta e dentro de nós. Quando ele encontra o Mestre Yoda, ele fica decepcionado, porque o mestre é bem pequenininho e feio, né? Ele esperava um mestre grandioso. E aí ele já demonstra suas crenças equivocadas e limitadoras, porque sabedoria e grandeza não tem nada a ver com tamanho, não tem nada a ver com forma física. Mas ele inicia assim mesmo o treinamento com o mestre Yoda, meio a contragosto. Em determinado momento, o mestre pede para ele mover as pedras do caminho, usando o poder da força, que é um poder mental, só que plantando bananeira. Mas ele consegue. De cabeça para baixo, lá plantando bananeira, ele suspende as pedras e as rochas desse tamanho que estavam à sua volta. Muito bem. Em seguida, o mestre aponta para o pântano e diz: agora eu quero que você mova a sua nave, que havia afundado no pântano. Surpreso com o pedido do mestre, Luke diz: isso que você está me pedindo é impossível. Como vou conseguir mover a nave? Ela é muito grande. Mover pedras é uma coisa, agora mover a nave é outra coisa completamente diferente. Decepcionado, Luke se vira de costas para o mestre e fica lá emburrado. De repente, Luke começa a ouvir um barulho de água. Ele se vira e vê, com espanto, aquele mestre de apenas 66 centímetros de altura, retirando a nave do pântano e suspendendo ela acima de suas cabeças, para em seguida depositá-la suavemente
em terra firme. Espantado, Luke diz: eu não acredito. E o mestre responde: eu sei que você não acredita, e é por isso que você fracassa. Mover a nave só é impossível na sua cabeça. O problema não está no tamanho da nave, mas na sua crença de que não pode mover a nave porque ela é muito grande. Precisa desaprender o que aprendeu. E nós também precisamos desaprender o que aprendemos, porque aprendemos muitas coisas equivocadas na nossa vida. Precisamos rever os nossos conceitos, porque de forma geral nós somos assim, né? Somos iguais ao Luke quando uma montanha surge no nosso caminho. Acreditamos que não vamos conseguir superar a montanha porque ela é muito grande. Quando um grande problema surge na nossa vida, muitas vezes acreditamos que não vamos conseguir suportar tamanha dificuldade. Acreditamos que não vamos conseguir superar um problema tão difícil. Mas nós nos esquecemos de um detalhe muito importante que diz respeito às leis divinas. Um problema só aparece na nossa vida se nós tivermos plenas condições de superar esse problema. Senão as leis divinas não colocariam esse problema na nossa vida. É por isso que quando um problema surge no nosso caminho, a vida também coloca ao nosso alcance todos os recursos necessários para que consigamos superar o problema. Existe um provérbio oriental que diz: um problema só aparece se já existe uma solução para ele. É por isso que também existe aquela outra frase que diz que Deus não nos dá um fardo mais pesado do que a nossa capacidade de carregá-lo. Certa vez, um homem estava carregando a sua cruz pelos caminhos da vida e ele estava achando sua cruz muito pesada. Ele não estava aguentando o peso da cruz. Aí ele resolveu bater lá na porta do Senhor das Cruzes para pedir para trocar de cruz. O Senhor das Cruzes o recebeu e abriu para ele um armário enorme, gigantesco. Lá dentro havia cruzes de todos os tamanhos possíveis e imagináveis. E o Senhor das Cruzes falou para ele: pode escolher a cruz que você quiser, fique à vontade. O homem olhou para aquelas cruzes e ficou impressionado, porque a maioria delas eram cruzes enormes. Mas, depois de muito procurar, ele finalmente conseguiu encontrar uma cruz que era bem mais em conta. Uma cruz que era bem menor do que as outras. Aí ele falou assim: ó, eu vou querer ficar com aquela ali, ó. Não, aquela. Tamanho PP. E aí o Senhor das Cruzes respondeu para ele: mas essa cruz que você escolheu é justamente a sua cruz. Ou seja, Deus não nos dá uma cruz mais pesada do que a gente consegue carregar. É por isso que se um problema surgir na nossa vida, nós temos plenas condições de enfrentar e superar esse problema. Mas, se a cruz está tão pesada, como naquela música Noites Traiçoeiras, diz assim, ó: se a cruz pesada for, né, Cristo estará contigo. Desculpa a desafinação, eu não sei cantar, não. Se a cruz está tão pesada, a gente não está aguentando o peso da cruz. Onde estão os recursos que a vida coloca ao nosso alcance para que a gente consiga superar o problema? Esses recursos, eles estão em
toda parte. Eles podem vir até nós de diversas maneiras possíveis, né? Por exemplo, no auxílio dos mentores espirituais, na palavra amiga de um companheiro, que às vezes fala exatamente o que a gente estava precisando ouvir, né? Foi inspirado para falar para a gente. Num livro que alguém nos indica, onde a gente vai encontrar as respostas para tudo que a gente estava procurando. Às vezes a gente abre um livro de mensagens aleatoriamente e a gente toma até um susto, que vem exatamente aquilo que a gente estava precisando ouvir. Impressionante. Num convite para participar de uma reunião do centro, né? Aliás, vou fazer aqui merchandising. Todos estão convidados para participar da reunião de estudo de André Luiz, às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Estamos estudando o livro Sexo e Destino. É um drama difícil, né? É meio novela mexicana, mas é muito bom, muitos ensinamentos. Então esses recursos, eles vêm até nós de diversas maneiras possíveis, às vezes até de forma inesperada. Mas esses recursos, eles estão principalmente dentro de nós mesmos, porque afinal, nós carregamos os recursos divinos dentro de nós. Quando um problema surge na nossa vida e nós ficamos revoltados, desesperados, a nossa alma fica turbulenta. Ela vai se assemelhar a um lago cristalino, mas de águas turbulentas. Olhamos para esse lago e, apesar dele ser cristalino, nós não enxergamos nada nesse lago. Mas quando as águas se acalmam e o lago fica igual a um espelho d'água, aí nós enxergamos. Enxergamos o quê? Enxergamos o nosso próprio reflexo. Enxergamos a nós mesmos, que é onde está a solução para o nosso problema. Quando a nossa alma se acalma, passamos a enxergar com clareza, né? Fica tudo mais claro. A gente faz uma prece, serena a nossa mente, e a gente vê as respostas, vê a intuição, tudo fica mais claro, a gente encontra a solução para o problema. Saindo do universo de Star Wars e entrando no universo infantil, quem nunca assistiu aquele desenho do Kung Fu Panda? Principalmente quem tem filho pequeno. Eu não tenho filho pequeno, mas já tive, né? Ou então, quem tem neto, daqui a pouco eu vou ter neto também. Eu vou assistir tudo de novo. Eu, por exemplo, já devo ter assistido esse desenho umas 15 vezes. Depois eu vou assistir mais 15 quando vier os netos, né? No desenho, o panda foi escolhido pelo mestre Oogway para ser o dragão guerreiro, aquele que vai proteger a vila e derrotar o grande vilão da história, para a decepção dos mestres do Kung Fu, que queriam ser escolhidos, né? E ninguém botava fé no panda, nem ele mesmo. Porque a única coisa que ele sabia fazer muito bem era comer. Tanto que quando ele sobe aquela enorme escadaria do templo, quando ele está quase chegando no topo, ele cansa e arria as 4 patas, e ele desce a escadaria rolando. Só que o escolhido para ser o dragão guerreiro teria acesso a um pergaminho. E diziam que quem lesse o que estava escrito nesse pergaminho seria capaz de ouvir o bater das asas de uma borboleta, enxergar luz na caverna mais profunda, sentir o movimento do universo ao seu redor. Quando finalmente o panda abre o pergaminho, ele dá um grito. Porque não tem nada escrito no pergaminho. A única coisa que o panda consegue enxergar naquele pergaminho de papel brilhante é o próprio reflexo. E ele descobre que todo aquele poder do pergaminho está dentro de si mesmo.
que ele só precisa enxergar e confiar no próprio potencial. Lá na Grécia Antiga, quando alguém fazia uma pergunta para o filósofo Sócrates, ele sempre respondia com outra pergunta, para levar a pessoa a buscar as respostas dentro dela. Porque ele entendia que todas as respostas estão dentro de nós mesmos. Porque dentro de nós mesmos estão os nossos recursos divinos, onde brilha a nossa luz interior, onde está a nossa essência divina, o Deus que habita em nós. Isso é o que nós somos. Mas quando nós vivemos a nossa personalidade transitória, com as nossas crenças equivocadas e limitadoras, isso é como nós estamos. Uma coisa é o que nós somos, e a outra é como nós estamos. Eu sou luz, eu sou amor, mas eu estou em desarmonia. Muitas vezes não conseguimos acessar essa nossa luz interior, porque para acessar esse nosso potencial divino, precisamos mergulhar para dentro de nós mesmos. Só que quando nós fazemos isso, nós nos deparamos com aqueles conteúdos difíceis que temos dificuldade de aceitar em nós, a nossa sombra. E o ego, que é a nossa personalidade transitória, ele cria mecanismos de fuga para nos manter distantes desses conteúdos difíceis. Porque olhar para esses conteúdos nos faz sofrer. E assim nós nos distanciamos daquilo que nos causa dor, mas nos distanciamos também do nosso eu divino. E aí eu repito aqui uma frase que eu já falei lá atrás na minha palestra do perdão. Quando mergulhamos para dentro de nós mesmos, nos deparamos com nossa sombra. Mas esse é o único caminho para encontrar a nossa luz. Então, para chegar até a nossa luz, precisaremos olhar para a nossa sombra, aceitá-la e abraçá-la. Porque é graças a ela que nós somos o que somos hoje. E hoje somos muito melhores do que ontem. Esses conteúdos difíceis que existem dentro de nós, é tudo aquilo que é resultado das nossas escolhas equivocadas do passado. Que é resultado daquilo que nos fez sofrer no passado e que ainda não foi devidamente elaborado e superado. E são esses conteúdos internos que vão oferecer terreno fértil para a instalação das crenças equivocadas e limitadoras. Por exemplo, uma pessoa que numa vida passada se utilizou mal do dinheiro. Uma pessoa que passou por cima dos outros para conquistar riqueza. Como, por exemplo, uma pessoa que matou um parente para ficar com toda a herança. Ou então, um político corrupto. Ou aquela pessoa que se utilizou da riqueza para satisfazer seu orgulho, seu egoísmo, sua vaidade, sua sensualidade. E para isso, prejudicou muitas pessoas. Como nos mostra André Luiz, no livro Ação e Reação, quando essa pessoa desencarnar, ela vai sofrer muito no umbral, vai sofrer as consequências dos atos praticados. E provavelmente ela vai passar a acreditar que o dinheiro foi a causa da sua queda, que o dinheiro foi a causa do seu sofrimento. Na verdade, o dinheiro não foi a causa, né? O dinheiro é neutro.
A causa do seu sofrimento foi o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a sensualidade. Mas esse espírito vai reencarnar com essa mensagem gravada no seu inconsciente. O dinheiro foi a causa do meu sofrimento. E aí ele reencarna numa família onde desde pequeno ele ouve que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo, que ninguém enriquece de forma honesta. Essas crenças vão encontrar repercussão no seu espírito e ele vai passar a alimentar essas crenças. Aí ele será uma pessoa que não consegue prosperar, que está sempre endividada, que não consegue arranjar um emprego, e quando arranja um emprego nunca consegue uma promoção na empresa. O dinheiro dificilmente entrará na vida dessa pessoa, porque ela mesma se boicota. Ou seja, seu inconsciente impede que o dinheiro entre na sua vida, para ela não repetir os mesmos erros do passado. Para modificar esse cenário, essa pessoa precisará primeiramente se conhecer e enxergar esses conteúdos internos. E ela precisará fazer uma reprogramação dessas crenças. E precisará também fazer uma reprogramação moral. Ou seja, uma transformação moral. Porque toda vez que ela repetir o mesmo padrão moral do passado, ela estará alimentando essas crenças. Então essas crenças surgem pela herança psicológica dos pais e pela influência do meio em que nós vivemos. E elas se fixam em nós quando encontram repercussão no nosso espírito. Elas ficam gravadas no nosso inconsciente e passam a comandar a nossa vida sem a gente perceber. O psiquiatra suíço Jung dizia que até você se tornar uma pessoa consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, quando nós passarmos a nos conhecer e a enxergar os nossos conteúdos internos, nós vamos passar a ter condições de comandar a nossa vida e de modificar o nosso destino. Nós poderíamos comparar essas crenças com aqueles programinhas de computador que a gente não vê e que vão se acumulando com o tempo, deixando o nosso computador mais lento e impedindo que a gente utilize todo o potencial do nosso computador. Essa é boa. Meu computador está assim. Eu vou citar agora algumas crenças equivocadas e limitadoras, além daquelas que eu já citei relacionadas ao dinheiro. Eu não sou bom o bastante. Certa vez fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e identificaram que a crença que estava mais presente nas pessoas é justamente essa. Eu não sou bom o bastante. Essa crença está relacionada ao modo de vida da sociedade atual, em que ter sucesso é ter um bom emprego, é ser promovido na empresa, ganhar muito dinheiro, é ter um corpo sarado, é ter uma mulher bonita. Isso vale para qualquer gênero, qualquer opção sexual. É ter uma casa própria, é ter o carro do ano, é ter e mais ter. E quando o indivíduo não consegue atingir esse padrão, ele assimila essa crença de que não é bom o bastante. A humanidade não tem jeito. Se eu acredito nisso, a humanidade não tem jeito mesmo. Porque a humanidade começa por mim. E se eu acredito que a humanidade não tem jeito, eu também não tenho jeito. E assim eu não faço qualquer esforço para me tornar uma pessoa melhor e para modificar a realidade que está à minha volta.
E se nós carregamos a essência divina dentro de nós, e somos seres destinados à luz, ao amor, é lógico que a humanidade sempre terá jeito. A vida é cheia de perigos. Eu conheci uma pessoa que cresceu ouvindo da mãe essa frase: a vida é cheia de perigos. Hoje ela toma remédio tarja preta para ansiedade, depressão, síndrome do pânico. A vida não é cheia de perigos. O único perigo que pode nos atingir, ou seja, o único mal que pode nos atingir é o mal que ainda existe dentro de nós mesmos. E se nós transformarmos o mal que existe em nós, o mal exterior se afastará e seguirá outro caminho. Aqui é boa, citei aqui na reunião de sexta. Homens não choram. A criança, no caso o menino, ele ouve dos pais o tempo todo que o homem não chora. E quando ameaça chorar, ele ainda ouve, né? Engole esse choro, menino. Já ouvi muita gente falando isso, né? Triste. Aí ele vai ser um adulto que estará sempre engolindo suas emoções, que nunca conseguirá demonstrar suas emoções, seus sentimentos, e provavelmente será uma pessoa que estará sempre irritada. E essa emoção que não foi extravasada poderá ser somatizada pelo organismo e se transformar em uma doença, como, por exemplo, uma gastrite ou um problema crônico de garganta. É por isso que, certa vez, Francisco de Assis, quando estava diante de um doente da alma que ameaçava chorar, Francisco disse a ele: chora, meu irmão, pois as lágrimas têm o condão de restabelecer a paz. Isso aqui é boa. Todos os homens são iguais. Eu já ouvi várias mulheres falando, todos os homens são iguais. Logicamente é que ninguém pensa dessa forma, né? São iguais todos os homens que aquela mulher atrai para a vida dela, pela sintonia em que ela se encontra. Mas se ela passar por um processo de transformação interior, de transformação moral, de transformação emocional, de transformação espiritual, e entrar numa outra sintonia, ela vai passar a atrair para a sua vida outros tipos de homens que também estejam nessa sintonia. E eu trabalhei com um colega que também acreditava que todas as mulheres são iguais. Ele vivia dizendo que mulher é que nem tsunami. Chega cheia de onda e depois leva tudo. As mulheres que ele atraía eram assim, mas não significa que todas as mulheres sejam assim. Eu, por exemplo, eu conheci mulheres maravilhosas na minha vida, né? Aliás, viva as mulheres. Elas ainda vão dominar o mundo. Já estão dominando. Mas viva principalmente as mulheres mães. Parabéns a todas pelo Dia das Mães, né? Que será amanhã. Muito bem. Quem? Eu também, eu sou pai. A culpa é do outro. Eu tive na família uma pessoa, eu não vou contar quem que toda vez que a filha pequena dava uma topada aqui na mesa, na quina da mesa, a mãe falava para ela: bate na mesa, mesa feia, a culpa é da mesa. Dessa forma, ela estará estimulando a filha a nunca assumir a responsabilidade pelos próprios atos. A culpa sempre será do outro. E existem muitas outras crenças, como não mereço, ninguém me ama, não confio nas pessoas, todos vão querer lhe passar a perna, a felicidade não foi feita para mim. Pessoas espiritualizadas ou espíritas não ficam com raiva. Tem um milhão, né, de crenças equivocadas e limitadoras. O bem é coisa rara, é tudo culpa minha, né?
A gente precisa aí fazer uma reprogramação, identificar essas crenças e reprogramar, né? E por último, já quase encerrando, isso é impossível. Ouvi essa frase recentemente de uma pessoa. Quantas vezes nós já não ouvimos essa frase ao longo da nossa vida? E passamos a acreditar que muitas coisas na nossa vida são impossíveis. Mas nos esquecemos de que para Deus não existe o impossível. Certa vez, 2 garotos estavam patinando em um lago congelado. E um deles se aproximou de um local onde o gelo era muito fino. De repente o gelo começou a trincar e o garoto parou estarrecido, sem conseguir respirar. Mas o gelo se quebrou e o garoto caiu naquela água gelada. A correnteza arrastou ele para debaixo do gelo e ele parou num local onde o gelo era muito espesso. O amigo imediatamente retirou um dos patins e começou a golpear o gelo com a lâmina do patins. Parecia impossível quebrá-lo, mas ele não desistiu. Seu único pensamento era salvar o amigo. Depois de muito esforço, ele finalmente conseguiu quebrar o gelo e retirar o amigo de dentro do lago, com vida. Logo em seguida, amigos e familiares se aproximaram do local e depois de se inteirarem do que havia acontecido, um deles perguntou como que ele conseguiu quebrar esse gelo tão espesso. Nesse momento, um sábio que estava nas redondezas e que ouviu a pergunta, se aproximou e disse: ele conseguiu porque não havia ninguém por perto para dizer que era impossível. São justamente as nossas crenças equivocadas e limitadoras que muitas vezes nos impedem de realizar o impossível, que nos impedem de expressar todo o nosso potencial. Para modificar as nossas crenças, teremos que mergulhar para dentro de nós mesmos. Mas, para isso, precisaremos de coragem e, principalmente, de humildade. Como a humildade daquele pequeno bambu que vivia na beira do rio. Ainda falando de árvores, certa vez as árvores estavam em festa, porque Deus iria visitá-las. E elas decidiram que iriam ofertar presentes ao Criador. O carvalho iria fazer uma passarela por onde Deus pudesse transitar. O jacarandá iria construir um trono digno do Criador. E o mogno faria um altar. Depois que os presentes ficaram prontos, as árvores estavam orgulhosas, cheias de si. Lá na beira do rio, um pequeno bambu estava cabisbaixo e triste, porque ele não tinha nada para oferecer ao Criador. Afinal, ele era fino e oco. As árvores orgulhosas debochavam dele. E finalmente chegou o grande dia. Deus foi visitar a floresta na forma do vento. Todas as árvores queriam ser as primeiras a ter contato com o Criador, mas, para a decepção delas, Deus se dirigiu primeiramente ao pequeno bambu. Ao passar por ele, como num passe de mágica, o pequeno bambu se transformou em uma linda flauta, que passou a ecoar as mais belas canções que alguém já poderia ter ouvido. Que possamos ter a humildade do pequeno bambu, para reconhecer nossa pequenez e nossas imensas imperfeições. Assim faremos brilhar a nossa luz interior, e o Deus que habita em nós ecoará na nossa vida as mais belas melodias do nosso espírito imortal. Muita paz para todos.
Agradecemos, Luiz, a belíssima palestra. Muito obrigada. Foi, assim, maravilhoso a nossa noite de hoje. Muito obrigada, Luiz. E renovamos o convite, viu? As obras de André Luiz, que nós estudamos todas as segundas-feiras, são realmente um estudo maravilhoso, que nos ajuda imensamente. Vimos a bela palestra que o Luiz Cláudio fez, conhecendo as obras de André Luiz, e nós colocamos no nosso dia a dia. Então, nesse momento, nós convidamos o nosso irmão Ricardo para fazer a prece e convidamos os médiuns para se colocar aqui na frente. A todos que estão em casa, podem colocar uma água para tomar após o passe. E desde já convidamos a espiritualidade amiga a visitar os lares de quem nos acompanha também. E um feliz Dia das Mães amanhã para todos. Vamos nesse momento, então, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial. Neste momento, vamos mentalizar a figura serena de nosso irmão Jesus, em especial nessa noite, de Maria Santíssima, Mãe do Messias e Mãe de todos nós. Que possamos acessar em nosso íntimo a centelha divina, primordial, inicial, que nos deu vida. Que possamos sintonizar com os bons pensamentos, as boas intuições que provêm do alto. Vamos imaginar que todos os nossos problemas ficam do lado de fora deste auditório. E que neste momento recebemos só luz, energias curadoras da alma, do espírito, do corpo. Em especial nessa noite, pedimos por todas as mães, aquelas encarnadas, todas as desencarnadas, hoje presentes, que recebam os bons fluidos de seus filhos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar essa noite, abençoar nossas famílias, nossos lares e nossas mãezinhas queridas. E assim seja. E assim agradecemos. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.